Hoje tem filmes de terror baseados em fatos reais, 11 opções para você conhecer. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o ERRB, com você está no Terror de Hobby Mar Aberto. Abre o vídeo de hoje. A galerinha vai viajar, né? Um casal. Eles estão todos felizes, essa mulher e esse homem. Quando na casa faixa dos 20 anos, eles vão mergulhar aí no meio do oceano junto com uma galerinha. Pulam lá do barquinho, todos felizes, beleza. Só que eles são esquecidos, contam cabeças erradas, vão embora. E esses dois vão ter que lutar por suas vidas, só que tem um ingrediente a mais. Esse mar está permeado, repleto de tubarões. Tubarões ali, em um início eles são amigáveis, depois eles vão, né? Como que vocês ficam aqui tanto tempo aqui nesse mar? Eu vou começar a dar umas mordidinhas. É aterrorizante. Do início ao fim, claustrofóbico, desconfortável. Eu não coloco nem de longe como opção de conforto, porque você assiste uma vez e você vai demorar uns 5, 6 anos para querer revisitá-la. É baseado em uma história real, exatamente. O pessoal foi mergulhar, os dois foram esquecidos e foram resgatados. Será? Após, não sei? Não, você vai descobrir, né? Não vou dar spoiler não. Então assista, você que gosta de uma temática um pouquinho diferente sobre tubarões, é bom se preparar antes. E o pessoal estava realmente no meio do mar, com tubarões, então nada fabricado, nada CGI, nada piscininha de 1,5 m. Aqui é a galerinha lutando para não naufragar, vale a pena, mar aberto. Em Rota de Colisão, Stuck, em seu título original, nós vamos ter duas historinhas que vão convergir em determinado ponto da trama. O que acontece aqui? Um homem, ele está perdendo tudo na vida, homem de meia idade, e vai se tornar um mendigo. E essa jovem, 30 e poucos anos, ela é enfermeira, está prestes a ser promovida. Em uma bela noite, o mendigo está caminhando pela rua, essa enfermeira está em seu belo carro e pimba! Ela atropela o rapaz. Esse homem fica atrelado ao para-brisa do carro. Ela, ao invés de levá-lo até um hospital, ele fica vivo. Ao invés de levá-lo a um hospital, ela decide esconder, né, esperar que o homem venha a morrer. Essa é a trama do filme. Nós vamos ter 1h30 desse camarada acoplado ao para-brisa desse carrinho perturbador em todas as suas ramificações. Stephen Rea como esse mendigo. Mena Suvari, lembra dela? Que fez a American Pie, fez Beleza Americana, quem não se lembra dela naquele filme com Kevin Spacey, também como protagonista, em um filme ali que ele começa, como eu disse, perturbador, sempre testando os limites do espectador. Você vai se acostumando com o que você está assistindo, você vai se acostumando com os absurdos da humanidade, meio que o que nós assistimos diariamente nos noticiários, e vai ficando tranquilo, vai se tornando quase uma obra de conforto. O Stuart Gordon, em uma época já atirando mais pro crime, atirando mais pro drama, é uma obra que se insere no gênero de crime, mas como ela é levada até o espectador, é puro terror e baseado em uma história real. Exatamente o que aconteceu na história é o que acontece no casinho. Então recomendo fortemente, se prepare bem, mas Stuck vale a pena. Fogo no Céu, o filme mais forte que você vai encontrar dentro desse subgênero de abduções, de alienígenas. A galerinha, né, rapazes de 30 a 40 anos estão no meio dessa floresta. Um deles vai ser abduzido, os outros vão presenciar, né, um clarão que acontece, ele vai desaparecer por alguns dias, vai ser reencontrado em um estado ali meio deplorável. Nós vamos fragmentar essa história em várias frentes diferentes. Cada personagem, inclusive com quebras temporais, cada personagem vai contar o que ele viu realmente para as autoridades, culminando exatamente nesse personagem central da história, que ele vai trazer todas as suas experiências com os alienígenas. Falam que foi baseado em uma história real, né? Quem vai provar isso? Ninguém consegue, né? Aquilo aconteceu na década de 70. Ele é quase uma opção que entra aí num top 5 dessa questão de alienígenas. Pertence ao início dos anos 90 e infelizmente
a forma, a estrutura desse filme não foi repetida mais vezes, pelo menos que eu tenha tido a possibilidade de assistir, né? É aterrorizante você ver aquelas cenas dentro de uma possível nave alienígena. Não recomendo para quem tem nenhum transtorno de ansiedade, para quem é claustrofóbico, porque você é terrível, né? Ele todo apertado lá com os alienígenas, vários experimentos acontecendo. Grande obra, um grande elenco também. A forma como a historinha é contada para você te impede de simplesmente piscar, né? Ah, vou dar um pause ali para beber alguma coisa. Não, você nem pensa nisso. Você fica 1h30, 1h40 em frente à televisão assistindo baita filme. Assistir uma única vez é até difícil colocá-lo novamente por essas cenas de abdução. O Despertar de um Assassino, My Friend Dahmer, em seu título original primeiro. É baseado em um quadrinho escrito por um homem que viveu com Jeffrey Dahmer em sua infância, em sua adolescência, foi uma espécie de amigo, né? Entre aspas, porque o Jeffrey Dahmer nunca conheceu ninguém, ele nunca teve nenhuma empatia pelo ser humano. O que nós vamos acompanhar no filme? No finalzinho de sua infância, toda a sua adolescência, até o seu primeiro crime. É mais um drama, é verdade, mas simplesmente por trazer esse caráter de serial killers, eu incluo também dentro do gênero de terror. É o Canibal de Milwaukee, né? Uma história infame, e eu recomendo para você que gosta de true crime, gosta de se inserir nessas historinhas sobre serial killers, comece por esse My Friend Dahmer. Nos quadrinhos, né? Eu não li o quadrinho, mas eu sempre recomendo a obra original. Vai pelo quadrinho, depois você vem para esse filme. Vai para a ótima série da Netflix, série documental sobre a vida do Jeffrey Dahmer, sobre seus crimes. Ali você vai ter um esboço completo, inclusive sobre o racismo inserido dentro daquela sociedade, porque ele atingia muitos jovens pobres, jovens negros, e as autoridades poderiam ter evitado, sei lá, metade das mortes. Depois você termina com a série televisiva também, que fez um baita barulho, ficcional não, dramatizada, sobre o Jeffrey Dahmer. Então My Friend Dahmer é bem desconfortável, inclusive por trazer a infância de serial killers, que geralmente traz também a figura de animais, então alerta de gatilho. Busca Implacável, também conhecido no Brasil por A Procura de um Assassino. Por via das dúvidas, você pesquise pelo título original, To Catch a Killer, Brian Dennehy como protagonista. Já que eu falei sobre filme de serial killer em My Friend Dahmer, aqui tem John Wayne Gacy. Qual que é a brincadeira? É um filme concebido para a televisão. A brincadeira vai colocar o espectador para seguir os passos finais da liberdade de John Wayne Gacy até o momento que ele é capturado, né, por um desaparecimento, até o ponto em que as autoridades descobrem mais de 30 corpos enterrados embaixo da propriedade desse palhaço do mal. Qual que era o nome do palhaço? Pogo. É uma das histórias mais fascinantes que você vai encontrar sobre serial killers, e o Brian Dennehy, em uma das suas maiores atuações, o ator menosprezado, interpretou o xerife lá do Rambo Programado para Matar, né, seu papel mais emblemático, mas fez vários filmes para a televisão, fez filmes de ação nos anos 80, parcerias com James Woods, inclusive, e aquele, um filme com 3 horas de duração, foi concebido numa espécie de telefilme, minissérie. Então, eu poderia falar para você, não, divida em duas, né? Assiste um episódio aqui, metade do filme em primeiro momento, no dia seguinte você assiste outra metade, mas seria inútil, porque você vai dar o play e você só vai dar o pause quando o filme terminar, porque ele é aterrorizante e ele é um true crime perfeito, porque ele coloca de uma maneira dinâmica o que realmente aconteceu dentro daquele crime. Ou seja, assim como eu recomendei no caso do Jeffrey Dahmer, no filme do Jeffrey Dahmer, você assista esse telefilme, depois você vai para a série da Netflix, tem série da Prime Video também disponível, tem até a presença da nossa querida Lois Lane, a Margot Kidder, interpretando uma espécie de vidente, enfim, To Catch a Killer, teve livro da Dark Side também, é um bom complemento para você colocar em todo esse caso infame de John Wayne Gacy. Mayhem, Senhores do Caos, a história da primeira banda de black metal da Noruega, final dos anos 80, início dos anos 90, e o crime, né? Eles encontram por meio do crime, por meio da violência, um sentido para suas músicas, inclusive para ganhar popularidade. Rapidamente eles vão quebrando com essa realidade, a loucura vai dando as caras, mortes, ataques vão acontecer, inclusive pessoas ceifando suas próprias vidas, um negócio meio absurdo.
a obra até brinca, a banda existiu de fato nesse cenário norueguês, mas no início do filme você vê, baseado em mentiras verdadeiras, né? Então, o que de fato aconteceu é o personagem, é uma pessoa falando. Como que alguém vai comprovar? A gente não consegue, é desconfortável, mas ao mesmo tempo hipnotizante. Rory Culkin como protagonista, um dos vários irmãos do Macaulay Culkin, né? Que tá em atividade até hoje. Rory Culkin é o menos conhecido desses irmãos. Tem o Kenan Culkin também, que fez aquela série da HBO. Então, para quem gosta de música, black metal, heavy metal e gosta de filmes de terror, é uma combinação perfeita para você colocar numa sexta-feira à noite, mas ele a cada 30 minutos nós vamos ter novas fases dentro dessa loucura, né? E só vai se agravando com o passar do tempo, resultando no último trecho que você quase fecha o olho de tanta violência, de tanta loucura. Man, filmaço. Clímax. Já falei uma vez sobre esse filme aqui no canal, a grande obra-prima do cineasta Gaspar Noé, até brinquei, trouxe um título alternativo aqui, que fala sobre o sentimento sobre os filmes desse diretor, sempre polêmico. Quando eu fui assistir Clímax, eu tinha um sentimento meio misto em relação à filmografia do sujeito. Eu amei Irreversível, apesar de ser um filme para você assistir uma vez na vida. Curti bastante Sozinho Contra Todos. Não consegui entender a proposta, me senti até desconfortável assistindo Enter the Void, que é um filme ali que você vai ficar piscando durante um mês. Toda a piscada que você der depois de assistir esse filme, você vai se lembrar. E tome cuidado, inclusive, para assistir. Eu assisti Love depois de Clímax, é um filme mais ou menos. Tem o Vortex, que saiu recentemente, uma obra experimental com o Dario Argento, também não entendi meio que a proposta. E Clímax não, assim como o Lord of Chaos, ele é hipnotizante, uma obra de conforto em seu próprio grau perturbador. Ele é baseado possivelmente em uma história que aconteceu na França no final dos anos 90. Esse grupo de dança está fazendo uma festinha celebrando alguma coisa, alguém vai batizar a bebida com alucinógeno e nós vamos ter um esboço, um grande pesadelo acontecendo diante dos nossos olhos, cada ser humano pegando aquela carga primitiva, né, agindo de uma forma completamente instintiva dentro dessa noite perdida. Várias referências, a maior referência é a Possession do Zulawski com a Adjani, com Sam Neill, quase falei Sam Raimi, sempre confundo, aquela cena da Adjani gritando, né, no meio do metrô, é repetida de sua própria forma, um espetáculo visual. Os créditos só vão subir, né, os créditos iniciais com 40 minutos de duração, porque o Gaspar Noé consegue entender todo o ritmo, né, é concebido como se fosse um grande plano sequência, ou seja, não tem nem tempo ali de a gente respirar. Obra-prima, um dos maiores filmes que você vai ter a possibilidade de assistir na vida. Você é literalmente uma pessoa diferente conforme esse filme termina. Não é para todos os públicos, mas para mim, eu coloco aí facilmente num, sei lá, top 20 de melhores filmes que eu assisti na vida. O Estrangulador de Rillington Place, baseado em uma história real. Eu esqueci de falar no início do vídeo, eu sei, né, que fatos reais está incorreto aí, tem que falar fatos. Eu geralmente utilizo história real, eventos reais, mas se a Globo, o SBT e a Record falavam tanto nos anos 2000, caiu no vocábulo tradicional do brasileiro. É a história do serial killer John Christie, o sucessor de Jack the Ripper dentro da realidade do Reino Unido. Seus crimes dentro dessa espécie de pousada, ele comanda o lugar e suas clientes femininas, acabam tornando-se suas vítimas. É sujo em sua ambientação, contrastando toda a personalidade do nosso protagonista, que em um primeiro momento se move como um senhor gentil, e logo nós temos o esboço do pior, o que realmente ele sente prazer na vida, matando pessoas, e é aterrorizante nesse sentido. É uma obra de conforto para quem gosta de true crime, para quem gosta de histórias forenses, para quem gosta de crimes que aconteceram na primeira metade do século XX. Richard Attenborough como protagonista, uma obra dirigida pelo Richard Fleischer,
Diretor que geralmente trazia mais filmes de ação, mais filmes de drama, aqui atirando pro gênero de crime. Como eu disse, crime, como tem serial killer, eu considero também um terror. Eu tenho até o John Hurt como parte do elenco, então, como eu disse, se você gosta de true crime, você vai querer assistir essa obra a cada, sei lá, 2, 3 anos, sempre revisitá-la, pegar detalhes ocultos, a ambientação é mágica, como eu disse, apesar de podre, a gente tem um senso ali hipnotizante de cada quartinho que esse personagem vai se movendo, como ele vai enterrando suas vítimas. O último terço da película é quando os crimes vão, de alguma forma, assombrar esse homem, vão voltar à tona e vão destruir ali o que ele representa, porque ele tem uma vida, né? Todo serial killer tem uma vida normal e tem esse lado obscuro. Então aí, beira a alcunha de uma obra-prima. Retrato de um assassino baseado de forma solta na vida do serial killer Henry Lee Lucas. É o passo a passo, né? Esse homem, através de seus crimes, ele inclusive traz um parceiro em determinado ponto da história. Não há um rumo para o que nós estamos vendo, simplesmente ataques e mais ataques. Essa realidade, toda a realidade que eu falei podre, ambientação podre da obra anterior, você pode multiplicar por 5. Em vários momentos a gente tem a vontade de pausar o filme para ganhar fôlego. Conforme os créditos sobem, você sente uma vontade quase incontrolável de tomar um banho para se limpar de toda a sujeira que o filme trouxe à sua vida. Teve uma sequência que eu não assisti ainda, que eu nem sabia de sua existência, bem obscura, até poucos meses atrás. Eu fiquei procurando, tá aqui comigo para assistir, qualquer dia eu vou dar uma chance também. Teve aquele Confessions of a Serial Killer, que é um filme que saiu mais ou menos na mesma época, gravado na mesma época, lançado no início dos anos 90, que é uma história quase irmã. E exatamente, o filme não foi lançado porque ela é muito parecido com Retratos de um Assassino. Mas então, se você gostar dessa Retrato de um Assassino, pula para essa outra obra que eu mencionei agora. E o Michael Rooker, uma das maiores atuações desse ator mais B, né? Fez muitos filmes filmes A com pequenas atuações, teve raras oportunidades de atuar como protagonista em obras. Retratos de um Assassino é um desses momentos. Assassino Invisível, obra dos anos 70, baseado em um caso que aconteceu na cidade de Texarkana, no Texas, na primeira metade do século XX. Esse assassino mascarado que antecipa até mesmo o Jason, saco de pão na cabeça dos anos 80, e ele ataca pessoas sem motivo algum. Nós vamos ter 3 frentes: a frente do assassino atacando pessoas, a frente daquela cidade, de tudo que está acontecendo, inclusive nessa figura narrativa, quem vai nos explicando o que está acontecendo data por data, e a frente investigativa, né? O pessoal meio perdido, o que nós vamos fazer? Esse camarada tá matando todo mundo e a gente não tem muitos detalhes. Para quem gosta de um bom true crime, esses detalhes forenses, né? O pessoal tem angariando pistas para possíveis suspeitos, possíveis ambientes em que aconteceram crimes, filmaço. Inclusive teve um outro, não sei se foi uma refilmagem, se foi um remake, que eu não assisti, me falaram nos comentários quando eu falei em alguma dessas vezes aqui no canal sobre essa obra. E incrível em sua atmosfera, porque essa figura narrativa com a pouca utilização de trilha sonora e os ambientes bem sujos vão dando todo um tom aí para baixo, um tom macabro do que nós estamos assistindo, como se fosse mesmo uma série aí, tipo um Forensic Files da vida. Agora nós vamos para as menções honrosas deste vídeo. Aqui ao meu lado esquerdo, temos Obediência, ao lado direito, Zodíaco. Obediência é um filme que eu, apesar de colocar nessa lista, eu não recomendo porque ele tem muitos gatilhos. Essa galerinha, né, tá dentro desse fast food, galerinha trabalhando, né? Tem a dona, tem a menina e tem um trote. O camarada começa a manipular essas pessoas como se fosse uma autoridade, com o intuito de humilhar uma dessas jovens presentes nesse estabelecimento. É um filme que a gente não consegue entender. Aconteceu, né, de fato, essa historinha. Eu não consigo entender quem produziu, porque é muito desconfortável. Serviria muito melhor em uma espécie de documentário, apesar de estar muito longe de ser uma obra ruim. Né? É uma obra que, por isso que eu coloquei na lista. A gente não entende nenhum dos personagens, por que eles estão fazendo aquilo, inclusive as vítimas, desde o vilão até as vítimas, por que eles estão fazendo aquilo, por que eles estão se submetendo a essa história. A gente não entende a atriz
como que ela teve ali a coragem de atuar nesse filme super desconfortável, uma ótima atuação, inclusive. Então, como eu disse, vários gatilhos, inclusive para o público feminino, mais gatilhos, eu vou ser até polêmico aqui, ele traz mais gatilhos, eu citei Irreversível no início, eu acho que esse filme vai ser mais desconfortável, né? Claro que são visões diferentes, mas eu pelo menos, né, não colocaria jamais para assistir novamente. Fica aqui simplesmente a curiosidade, porque geralmente às vezes a gente bate o olho e acha que é uma obra de suspense tradicional, e não, ela tem muito mais a oferecer, embora em um ritmo bem lento, exposto ao espectador. E Zodíaco, a obra-prima suprema da filmografia do David Fincher, que tem a história de um serial killer que surgiu nos Estados Unidos na década de 60 e jamais foi capturado. Nós vamos ter a jornada obcecada de algumas pessoas tentando angariar pistas, né? Possíveis suspeitos. Tem aquela brincadeira que o David Fincher fez Seven, teve aquele Memórias de um Assassino, filme sul-coreano de 2003, que se inspirou completamente em Seven para trazer sua história, e teve o Zodíaco, que o David Fincher se inspira em Memórias de um Assassino, ou seja, uma trilogia de mentirinha para você assistir aí. Memórias de um Assassino, se não me engano, também é baseado numa história real, filme de suspense. Jake Gyllenhaal aqui, incrível, tem o Mark Ruffalo, tem o Robert Downey Jr., se eu não estou enganado, também. Apesar de um pouquinho mais longo, a gente não consegue nem piscar Zodíaco. Então essas duas indicações, né, entre aspas, para você assistir, que vai de encontro à nossa temática. O Último Sacramento, a história desse jovem que vai com um parceiro para tentar meio que resgatar sua irmã. Resgatar não, ele quer mais informações de uma espécie de culto que sua irmã está envolvida em uma região isolada. Conforme ele chega ao lugar, ele percebe coisas estranhas até o ponto em que ele se dá conta que está diante de um perigo real à sua vida e à vida dos demais ali inseridos nessa seita diabólica, baseado de uma forma solta naquele caso do Jonestown, né, o massacre de Jonestown, do Jim Jones. Inclusive me lembraram, eu não sei se eu falei sobre o filme ou se eu citei de forma por cima, e me lembraram nos comentários exatamente do filme sobre esse caso. Então fica aí por curiosidade, inclusive de direção do Ty West, uma obra bem menor, concebida em um formato meio found footage, para você assistir nessa atmosfera quente, com personagens sempre fora da casinha, personagens desajustados, em especial a desse reverendo aqui que comanda cada personagem, cada caso, cada situação que acontece naquela seita. Para quem gosta, né? Filme de ocultismo, filme de seita, não tem como deixar passar em branco. Terminou, não se esqueça, coloca aqui embaixo outros filmes baseados em histórias reais que eu não citei aqui, que você se lembra. Duas opções ao lado para você continuar assistindo e maratonando. Muito obrigado por ter assistido, eu te vejo no próximo vídeo.